Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan, do Álvaro de Carla. E olha só que legal, eu tenho comigo várias fitas cassete remanescentes de um período em que esse tipo de mídia fazia parte, de uma forma bem efetiva do meu cotidiano musical. Então, durante toda a década de 1990, além do vinil, da rádio, do CD, eu escutava, bastante aí essas fitas cassete. Então essas fitas são dessa época. Já faz mais ou menos de 15 a 20 anos que não escuto mais, essas fitas. Mas eu guardei, Então, grande parte aí, dessas fitas que eu tive aí durante todos esses anos, eu guardei. Então, ó, olha que legal essa fitinha aqui Sony, ó. Essa fita é bem legal, ó. Uma fita Sony. Olha bem. Tem a marca dela aqui, ó, o X Pro. Aqui, ó, a fita, uma fita magnética, aonde a música era gravada. Tá aqui, ó. E tinha o seguinte, essas fitas, elas tinham um tempo de duração padrão, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma fita aqui, ó. Essa aqui, ó, da BASF, olha que legal. Ela tinha uma duração maior. 90 minutos. Chrome Extra 2,90. Então, a cada lado, a gente tocava aí 45 minutos de música. Então era 45 e 60, né? Desculpa, era 90 minutos a fita, 45 cada lado. Ó, por exemplo, essa aqui também, ó. Essa aqui também. Aqui, ó. BASF 90 minutos. Então 45 minutos cada lado. Mas geralmente era de 60 minutos, né? Meia hora cada lado. As fitas comportavam esse tempo aí. Deixa eu pegar uma aqui, ó, com 60 minutos. Aqui, ó. Nossa, essa fitinha aqui, ó. Tá vendo essa BASF aqui? Essa fita é antiga. Essa fita aqui é antiga. Tá vendo o papelzinho já encardido, amarelado? Essa fita aqui eu lembro dela. Eu era adolescente. Olha só, hein? Tá aqui. Então eu guardei essas mídias, né? Elas ficam num cantinho aqui do meu acervo, junto ao meu acervo de discos, de mídias, né? Físicas. A minha atenção maior, é para os discos de vinil, mas essas fitas aqui eu guardo como objetos, assim, de recordação, mídias físicas que fizeram parte aí, da minha história, Então eu escutei muito essas fitas e a relação que eu tinha com esse tipo de mídia era dentro de um contexto rotativo. Então, por exemplo, eu pegava uma fita dessa aqui e gravava algumas músicas da rádio, Esperava ali determinadas programações para gravar certos tipos de música, e depois de um tempo eu regravava, Tinha outras demandas, tinha vontade de escutar outras coisas. Apareceu um colega aí com um disco novo, que tem umas músicas ali nesse disco que eu gosto. Aí eu pegava e gravava algumas músicas desse disco aqui, e por aí vai. Então era uma relação meio que, assim, dentro de um contexto rotativo de repertórios. Então, como eu falei, para vocês, essa questão do tempo das fitas, Aqui, ó, outra Sony dessa, ó, 60 minutos, ó. Então essa aqui, ó, 60 minutos, essa fita bonitinha da Sony. Uma característica dessas fitas era a seguinte: elas basicamente tinham 3 modelos. Tinha a mais simples, que era ferro, tinha a mais
assim, sofisticada, que era Chrome. E assim, a top de linha era metal. Então deixa eu pegar aqui, ó. Eu só tenho, durante todos esses anos, eu só tive uma fita metal, que é essa aqui, ó. Ela é muito especial, essa fita aqui. Eu já vou contar um pouco a história dela. Aqui, ó, a Chrome. Deixa eu pegar uma ferro Chrome também. Vou pegar aqui uma. Essa fita. Deixa eu. Tá vendo aqui, ó? Tem muita coisa, muita história aqui, pessoal. Muita história. Quem curte, né? Fita cassete, hoje em dia são menos pessoas. Tem colecionadores que se dedicam a ter suas fitas, a ter o equipamento e que vivem, né, a sua experiência estética com as fitas, né, as fitas cassete. É muito legal. Eu não sei, eu nem sei mais o que tem gravado aqui, né, dentro dessa circunstância, né, enquanto ouvinte. Olha que legal aqui. Aqui tem muita coisa. Então, olha só essa fita aqui, ó. Em algum momento, tá aqui, ó, Ávora. Tem alguma música aqui, alguma pré-produção do Álvaro de Carlos, alguma música em que eu gravei voz e violão para, assim, para ajudar na produção, né, para ter ideias ali a partir de algumas referências ou algum ensaio que foi gravado, não sei. E depois eu regravei em cima. Então, em algum momento eu gravei aqui alguma coisa relacionada ao Álvaro de Carla, né? A banda Álvaro de Carla. Durante o processo ali de produção das músicas para gravar. No comecinho, né? No comecinho também. Porque como eu falei para vocês, eu manuseei muito essas fitas de 1990 até 2004. Antes disso, antes desse período, 1990, eu tinha contato com as fitas cassete meio que por tabela, né? Fita que eu escutava em casa por meio da minha mãe, quando ia no carro com meu pai, tinha uma fitinha lá que colocava, então era mais nesse contexto a minha relação. Ia na casa do meu tio, ele colocava uma fita, alguma coisa assim, então era mais dentro dessas circunstâncias. Os outros mexendo com fita e eu ali no ambiente escutando, vendo aquele objeto, né, a fita, mas eu só fui mexer com fita de uma forma mais assim, efetiva, né, rotineiramente falando, a partir de 1990, já na minha adolescência, e até 2004 também, né? Depois, então é como se assim a relação que hoje em dia a gente tem com o MP3, essa relação rotativa, eu quero escutar um tipo de som hoje, amanhã eu já vou ter vontade de escutar outro. Então essa rotatividade que às vezes a gente tem com o MP3, né, nesse advento do mundo da internet, eu tinha com as fitas, né, aí com as programações da rádio. Tinha muito também o seguinte, quando eu comecei a tocar, né, um instrumento, a começar a participar de bandas, de tirar música, então era um recurso que a gente tinha, essas fitas aqui, ó, era um recurso de aqui gravava as músicas e ali, né, no tape deck a gente tinha condições de voltar um pedaço da música. Então a gente controlava mais esse vai e vem, né, da faixa. Então aqui eu utilizava muito essas fitas também para gravar repertórios para eu tirar na guitarra, para eu acompanhar. Tinha muito disso, né? Às vezes a banda que eu estava ali tocando, aí tinha um repertório cover que a gente gravava aqui na fita e eu tirava. Teve um período em que eu toquei numa banda de baile e
no final da década de 90, toquei guitarra, e a cantora da banda nos fornecia, né, fitas, né, assim, ó, com as músicas, né, pra gente tirar, que a gente ia ensaiar. Bem legal, era um outro mundo, né, e uma outra relação com a mídia. E como eu falei, essas fitas, elas têm uma característica, né, de qualidade. A ferro tá aqui, ó. Eu tenho outras aqui, mas eu vou pegar essa fita aqui, ó. Olha, acho que essa aqui é a mais antiga que eu tenho aqui. Eu lembro dessa fita. Nossa, eu escutei muito essa fita, muitas músicas. Uma relíquia aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa Basfer, tá vendo? Ó? Ferro extra 60. Então ela é de 60 minutos. Aqui rodava nessas fitinhas aqui, ó, enroladinhos aqui, ó. Ficava toda nesse canto aqui e a gente ia escutando até o final aqui. E então tinha 30 minutos cada lado, ó. Lado 1, lado 2. Tinha esse papelzinho aqui, ó, pra gente fazer alguma identificação de música, de banda, de repertório. Aqui, ó, a fita. Então tem essa ferro. Depois tinha a Chrome extra, que já era uma fita com uma qualidade melhor, né? A fita magnética dela, ela já tinha um potencial sonoro mais sofisticado. Tá vendo aqui, ó, Chrome. Que o reflexo talvez atrapalhe um pouco, mas tá aqui, ó, Chrome máxima. Da Basf essa fita. Essa aqui já é de 90 minutos, então cabe uma quantidade, um tempo maior, né, de música. E a top das fitas era essa aqui, pelo menos até onde eu conheço, né, conhecia, enfim, era essa fita aqui, ó, metal. Esse tipo de fita, a metal. Então tinha a ferro, que era mais simples, a Chrome, que era mediana, e a mais elaborada, né, era essa aqui, ó, metal. E essa fita é interessante que ela é da Gradiente, é uma fita metal da Gradiente. Essa fita eu achava ela diferente, né, a estética dela, o modelo. E meu pai apareceu com essa fita em casa, eu acho que foi em 1990, isso aí, 90, 91, ele apareceu com essa fita e eu fiquei muito impressionado. Eu guardo ela, tem até aqui a capinha, aqui, ó, GM60 da Gradiente. Ele apareceu com essa fita e metal, né? Eu nunca tinha tido uma fita dessa, nunca tinha nem visto, eu acho, metal. E sabia, né, que poxa, essa fita é a melhor que tem. E a gente fez, né, gravações com essa fita e eu guardo ela até hoje, ó. Tá aqui, ó, uma relíquia aqui pra mim, né? Faz Gradiente, olha que legal. Aqui, ó. Isso assim, ó. O símbolo da Gradiente. Essa capinha, acho que essa capinha também é dela, original. Muito bom. Essa capinha acrílica aqui eu já não sei se é original, provavelmente, né? Mas ó que legal aqui, ó. O papel, a fita, impressionante. Então aqui, ó, a ferro, a Chrome e a metal, né? Os três estágios aí de qualidade das fitas cassete. Tem uma curiosidade, eu estava olhando aqui, veja bem. Isso aqui é de época, tá vendo uma fita aqui, ó, tapando uma parte aqui da fita? Bem, isso aqui ficou. Isso aqui é desde a época que eu manuseava essas fitas, que é o seguinte, a fita cassete, ela podia, né, ser regravada. E aqui nessa parte superior da fita, ela tem um dispositivo, por exemplo aqui, ó, ela tá fechada. Tem algumas fitas que você tem um dispositivo que você abre e fecha. Se
essa parte aqui estiver aberta, não é possível regravar. Eu coloco a fita no tape deck, a hora que eu coloco, aperto o REC do aparelho, não aciona a gravação. Então é como se fosse um dispositivo de proteção para eu não regravar o conteúdo da fita sem querer, por exemplo. Então, quando ela fica fechada aqui, é porque ela está apta a ser regravada a qualquer momento. É só você acionar ali a tecla, né, de gravação do aparelho. Se você colocar, ela grava. Então tinha que ter cuidado, né? Se eu colocar essa fita lá e sem querer apertar o play e o rec, ela começava a gravar. Aí não tinha mais volta, né? O que foi gravado já ia para o registro aqui. Então, quando a fita quebrava esse dispositivo e ficava um buraco aqui, ela não gravava, mesmo eu querendo, apertando lá o REC. Então, quando acontecia isso, de quebrar esse dispositivo aqui e ficar um buraco, a gente colocava uma fita assim, ó, para poder regravar. Então, tapava aqui o buraquinho, aí sim ela voltava a regravar. Ó. Eu guardei essa fita cassete com essa fitinha aqui, ó. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu guardo essa fita aqui até hoje. É uma fita cassete aqui, é a única que eu tenho, que era assim, de gravadora mesmo, né? Que a gente comprava. Essa fita, né, vinha gravada aqui, o disco Camisa de Vênus. Esse disco ao vivo aqui, ó. Esse disco é de 86. De 86. Aqui, ó, a fitinha. Essa aqui é a fita da gravadora, ó. O selo, ó, lado 1, lado 2. Tá vendo aqui, ó? Então, essas fitas, quando a gente comprava da gravadora, né, quando a gente adquiria, tá vendo? Ela vinha com um buraquinho. Essa fita aqui, se eu colocar no aparelho e apertar o REC, ela não vai gravar. Por quê, ó? Porque aqui o dispositivo de proteção, que é esse buraquinho aí, ele está acionado. Então, se eu quiser regravar o conteúdo desse tipo de fita, eu teria que fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu colocava essa fita aqui, ó. Era uma prática que a gente fazia, né? Às vezes quebrava e a gente queria reaproveitar a fita. Mas aqui não, essa fita aqui tem gravado aí o disco do Camisa de Vênus. Esse disco ao vivo, né? É o ao vivo do Camisa de Vênus. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aí. Aí tem o seguinte, como eu utilizava esse tipo de mídia dentro desse contexto, hoje em dia, pensando com mais calma, né, de uma forma mais reflexiva acerca do potencial desse tipo de mídia, era o seguinte: aqui a qualidade da gravação, a gente também tinha que extrair com o equipamento, fazer uma regulagem legal. Então, antes de sair gravando, por exemplo, eu vou gravar a metade, um lado de um disco, dando um exemplo. Seria legal, antes de gravar, colocar, equalizar, verificar os sinais LR do aparelhinho, né? do tape deck. Então, deixar uma regulagem assim, bem estruturada, para que a fita capte, né, a regulagem apropriada para uma melhor reprodução, né, depois daquele som que está sendo gravado. Então, nessa condição, né, de rotatividade que eu utilizava, para fita cassete, na época eu não me ligava nesses detalhes, né? Não me ligava muito nisso. Mas hoje em dia, quem lida com esse tipo de mídia, tem um equipamento bem reguladinho, bem ajustado,
Então aí já tem uma preocupação. Então eu acredito que hoje em dia quem mexe com fita cassete, ao fazer, né, as suas gravações, já tem esse cuidado mais aprimorado que antes, né, no tempo em que essas mídias elas eram bem populares, né, a fita cassete, ela teve o seu tempo, né, e ela era bem popular. As pessoas, elas circulavam bem, né? As pessoas, ela fazia parte do cotidiano. As pessoas no dia a dia gravavam músicas da rádio, principalmente, né? Músicas da rádio. Olha só essa fita aqui, ó, diferente, também da Sony. O papelzinho de identificação, ó, já meio encardido, assim, aquele encardido do tempo, né? E a Ávora de Carla, ó, olha que legal, Ávora de Carla. Ávora de Carla. Tinha isso também, um recurso que eu utilizava quando eu comecei a compor também. Eu pegava as fitas e fazia gravações externas, né? Às vezes o equipamento ali, um radinho, um microsystem, o próprio equipamento de som utilizando um microfone, a gente tinha condições de fazer com que a fita fosse registrado nela o som externo. Então eu cheguei a fazer isso, né, de estar compondo ali, estar com algumas ideias e colocar para gravar essas ideias. Já cheguei a gravar ensaios do Ávora de Carla, assim, de uma forma bem assim, simples, né, simplória, só para a gente, olha, a gente está começando a produzir uma música, olha o que a gente fez no ensaio, a gente fez isso aqui, vai continuar, vai mudar. Então era dessa forma que eu me relacionava com esse tipo de mídia. Então, como eu falei, eu não escuto mais essas fitas, já faz muitos anos, porém, eu deixo elas guardadas aqui. É uma memória que tem aqui, né? É uma mídia física que teve o seu momento, né, na minha história de vida, e que eu deixo elas quietinhas aqui, né? Na caixa, todas elas estão com a capinha, ó. Um detalhe aqui acontecia, tá vendo a fitinha meio frouxa aqui? A fita meio frouxa. Então a gente tinha que tomar cuidado para não deixar a fita assim, porque a gente poderia colocá-la ali no tape deck e ela embolar. Então era legal. Geralmente colocava aqui, ó, uma caneta Bic, colocava aqui, ó, dava certinho e enroscava, né? Colocava aqui, ó, uma caneta Bic, enroscar, ou com o dedo assim, ó, eu vou mexer aqui, ó, ela tá girando, ó. Aí você dá uma esticadinha, ou com o dedo ou com um lápis, uma caneta, né? Tem muito disso aqui da memória, as pessoas comentando, né? Eu usava a caneta Bic, né, para rodar aqui, ó, para ajustar, né, para deixar justinha aqui a fita, ó. Ou com o dedo, né? Ou com o dedo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Aí tá esticadinha agora. Aí então eu coloco para tocar e ela tem aí, né, um arranque mais preciso. Tem um arranque mais preciso. Tinha muito disso, né, da gente deixar essas fitas aqui numa condição para que elas não embolassem ali, né? Acontecia às vezes, poxa, era ruim pra caramba quando colocava uma fita dessa ali e ela embolava ali de um cabeçote. Então saía essa fita aqui, ó, era horrível quando isso acontecia, era muito ruim. E uma situação que as pessoas da minha geração vivia com esse tipo de mídia era a seguinte: quem tocava algum instrumento e utilizava dessas fitas para tirar música, né, para acompanhar certas músicas, podia se deparar com a seguinte situação: essas fitas elas eram bem assim usuais, né? Elas faziam parte do cotidiano das pessoas de uma forma bem influente. Então todo equipamento de som tinha lá um tape deck para a gente colocar uma fitinha.
E as pessoas, né, que tocavam o seu instrumento utilizavam desses sistemas aí, né, de fita para tirar música, para acompanhar músicas. Então eu gravava, por exemplo, uma música aqui nessa fita e colocava lá para tirar essa música, para tocar. Aí o que acontece? Se o equipamento ali, o sistema de funcionamento do tape deck não estivesse bem regulado, se estivesse ali com algum problema, né, ali no seu sistema, poderia acontecer da música ser reproduzida assim com uma velocidade um pouco mais lenta do que o normal. E isso, para a gente escutar a música, ok, mas quando a gente vai tocar um instrumento junto, pode dar um problema. Por exemplo, a gente afina, né, um instrumento, tudo certinho, às vezes ali apoiado por um afinador eletrônico, uma precisão legal. Afinei meu instrumento e sei que aquela música que eu vou tocar aqui junto com a fita, ela está na tonalidade de Lá maior. Só que quando eu coloco a fita, por ela estar com algum probleminha sutil na sua rotação, o Lá maior que a música ali vai tocar aqui na fita, ele vai estar com uma afinação um pouco diferente da minha e não vai bater. Então eu vou tocar o meu instrumento junto ali com a fita, vai soar desafinado. Então eu tinha que afinar o meu instrumento conforme o que apresentava a rotação do tape deck. Então eu tinha que afinar o Lá não conforme o afinador, eu tinha que afinar o Lá conforme era reproduzido ali na fita. Aí sim eu ia tirar a música e acompanhar a música certinho, de uma forma afinada. Então era uma situação que a gente vivia, né, para tirar as músicas, para acompanhar aqui as fitas. Né? A gente podia passar por isso. Mas são essas histórias aí, né? São essas histórias. Então a gente cresceu aí, né? A minha geração cresceu vivendo isso, né? Com as suas alegrias, dificuldades, circunstâncias. Bacana. E hoje isso faz parte da história, né? Nós estamos num outro mundo, numa outra jornada de referências e por aí vai. A gente vai acompanhando, mas ao mesmo tempo a gente tem a noção, né, do que viveu. Beleza. Então, pessoal, essa foi a nossa resenha do vídeo. Fiquei aqui acompanhado, né, desse monte de fita cassete, artefatos ali, musicais, que fizeram parte de uma forma assim muito intensa de um período aí da minha vida. Acredito que muitas pessoas também tiveram seus momentos importantes, né, com as suas fitas cassete. E, poxa, muita história aqui. Conversando aqui, me passa pela cabeça, né, a curiosidade, poxa, será o que ficou, né, por último nessas fitas? Não faço ideia, né? Qual a música que tem, por exemplo, nessa fita hoje em dia, nessa fita, o que tem gravado hoje em dia aqui. Então, o que ficou aí foi aquele momento, né, final da utilização dessas mídias aí durante o processo, né, de escuta, de relação estética que eu tive aí com essas fitas. Mas estão aí, bem guardadas, me acompanhando, porém, numa outra perspectiva. Valeu, pessoal, muito obrigado. Peço por gentileza que você se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, deixe o seu like camarada no vídeo e quando puder, confira os demais vídeos que já postamos. Muito obrigado, forte abraço, até mais!